Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5, verso 22. Efésios, capítulo 5, verso 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ou submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não bastante, vós, cada um, de per si, também ame a sua própria esposa, assim também o mesmo, e a esposa respeite ao marido. Verso 32, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Irmãos, nós temos comentado o livro de Efésios já há 9 ministrações, pegando mais os aspectos práticos, conhecendo as nossas realidades espirituais e também conhecendo as responsabilidades espirituais que nós temos com a igreja. E nisso nós chegamos às responsabilidades que temos com a igreja, com o proceder da igreja, como irmãos verdadeiros. E Paulo, ele começa nessa parte a falar que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Irmãos, graças ao Senhor que o Senhor nos dá experiências humanas para nós conseguirmos, de uma maneira transcendental, entender a vontade dEle. Digo isso porque o Senhor nos fez pais para que nós pudéssemos entender Deus como Pai. O Senhor nos fez filho para que nós pudéssemos entender o valor que tem um filho para um pai. O Senhor nos fez família para que nós pudéssemos entender o que é a família de Deus, o grande amor de Deus. E nisto o Senhor revela os mistérios que tem na eternidade. E o Senhor, na sua eternidade, Ele resolveu ser propício a nós. E Ele sendo propício a nós, Ele quis se comunicar conosco. Porque o homem em Adão perdeu toda a comunicação com Deus. Então, de uma certa forma, o Senhor precisa agora restabelecer essa comunicação que foi perdida. E Paulo, ele tenta de muitas maneiras mostrar para nós o que é a igreja. Que a igreja é um corpo, que a igreja é uma família, que a igreja é a esposa, que a igreja é a mulher. E nós vemos que Paulo continua dizendo, grande é esse mistério, e ele se refere a Cristo e à igreja. Então, Paulo está dando um exemplo prático de uma vida de homem e mulher, que antigamente era mais real do que hoje. Hoje nós vivemos numa sociedade muito corrompida. No tempo de Paulo não era tão corrompida assim. Então, Paulo fala que a mulher deve ser em tudo submissa ao marido. E ele está falando de um mistério. E esse mistério é Cristo e a sua igreja. Nós vemos essa doença,
essa patologia hoje dos cristãos, que a igreja não se submete mais a Cristo, mas eles fazem de Deus, o seu Cristo, e o Espírito Santo, uma massa de manobra daqueles que interpretam as Escrituras de maneiras equivocadas e usam a palavra de Deus ao seu bel prazer. Então você encontra hoje várias reuniões em que os homens, eles estão mandando em Deus, mandando no seu Cristo e mandando no próprio Espírito Santo. Então eles se reúnem e o guia e as rédeas da reunião está na mão de um homem e não na mão do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Ele está usando um exemplo prático, que realmente essa patologia, ela é uma patologia espiritual, mas também uma patologia humana. Hoje as mulheres não são mais submissas a um dos maridos. Você vê que uma coisa resplandece a outra. O que está acontecendo com a cristandade, primeiro aconteceu com a humanidade. Então a deturpação da humanidade, ela começa a chegar nos cristãos. E os cristãos e as mulheres hoje não são mais submissas aos maridos, assim como aqueles que se dizem cristãos não são mais submissos a Cristo. Isso é a realidade. Como é difícil a mulher se submeter ao marido. É tão difícil, irmão. Você sabia que a sua esposa, é mais fácil ela se submeter a outro marido do que a você? Porque é difícil a mulher se submeter ao marido. Muitas vezes as mulheres, elas falam assim, né? Nossa, aquele irmão, né? Como é abençoado. Como aquele irmão fala é verdade. Porque é mais fácil você se submeter a outras pessoas do que se submeter à autoridade instituída por Deus. Porque a palavra diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, quando nós quebramos essa realidade, nós estamos distorcendo todas as Escrituras. E o Senhor era sujeito à autoridade. Então, a igreja começa, como as mulheres, a se submeter a outras pessoas e não ao Cristo. Você entende como as coisas humanas refletem as coisas essenciais, as coisas espirituais? Agora a igreja deixa de se submeter à palavra de Deus, às ordenanças de Cristo, e se submete a interpretações humanas feitas pelo diabo para distorcer a vontade de Cristo. E Cristo ele foi tão claro e tão simples. Deus foi tão maravilhoso. Ele enviou a sua sabedoria, porque em 1 Coríntios nos diz que ele foi feito para nós sabedoria. E o Senhor enviou toda a sua sabedoria através do seu Filho, Jesus Cristo. E a sua sabedoria foi tão clara e simples para conosco, nos seus ensinamentos. E por isso que Jesus diz: por que me dizes Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Essa é a patologia dos cristãos. É tão bonito nós chamarmos o Senhor de Senhor. Senhor Jesus. Mas Ele vai ser Senhor da nossa vida quando nós começarmos a nos submeter à palavra dEle. Porque se nós cumprirmos a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ser seus discípulos. Veja como Paulo ele tenta de uma maneira sobrenatural nos explicar coisas que já começaram a acontecer no seu tempo. No tempo de Paulo já começou a se introduzir falsos mestres, introduzindo doutrinas destruidoras. Irmãos deixaram de se submeter a Cristo e começaram a se submeter a outros cristos. Porque já nos foi predito que haveria de vir outros cristos. E Paulo diz em Gálatas que ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho que não seja esse,
seja esse evangelho maldito. Isso, irmão, é muito importante. Quando nós nos submetemos a outras autoridades que não é a palavra de Deus, que não é o nosso Cristo, nós estamos nos submetendo a algo maldito, algo vindo diretamente do diabo. Pode ser lindo. E eu sei disso porque nós trabalhamos já com muitos irmãos, e nós sabemos que, não as nossas mulheres aqui, mas as mulheres, elas têm um pouco de dificuldade de se submeter ao marido. Não é verdade? Qual é a mulher que tem facilidade aí de se submeter ao marido? Levanta a mão. Irmãos, e é uma dificuldade nós nos submetemos ao Senhor também. Não é fácil, irmão. Veja, Paulo ele era tão simples no seu comentário, mas tão profundo ao mesmo tempo, que ele está tratando de um assunto que transcende o nosso conhecimento. Paulo está usando um exemplo tão simples, que na época de Paulo era simples, a mulher se submetia mais ao marido, mas ele está querendo se referir a Cristo e a igreja. Como Cristo precisa ser o centro da nossa reunião. Como Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E sabe quando, irmãos, que nós vamos começar a nos submeter a Cristo? Quando nós sermos cheios do Espírito. Você lembra lá que eu li um pouquinho mais atrás, como que nós nos enchemos do Espírito? Lembra ou não lembra? Paulo diz, e não vos embriagueis com um vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E as mulheres serem sujeitas aos maridos tem muito a ver com ser cheio do Espírito. Porque uma mulher não cheia do Espírito, ela não é sujeita ao seu marido. Eu me lembro que muito tempo atrás, acho que no ano de 2008 ou 2009, nós fomos visitar uma localidade e nós estávamos conversando com alguns irmãos da palavra e tinha uma irmã muito atuante. Ela é uma irmã italiana, sabe? E você citava um livro, ela já li, uma benção esse livro. Estava falando assim, nossa, esse assunto é muito bom, já li fulano de tal, clã tal. E, nossa, como aquela irmã. Aí um irmão até falou assim, nossa, essa irmã é uma fera, tem vergonha os irmãos, né? Como essa irmã é uma benção, como essa irmã é espiritual. Só que quando chegou o marido dela, irmão, acabou-se a espiritualidade. Ela tratava o marido igual um servo, igual se trata uma criança. Vem aqui, vai fazer isso para mim, faça isso para lá, e faz assim, não sei o quê. Lá se foi a espiritualidade, irmão. Porque não existe espiritualidade, não existe, irmão, sem submissão. O Senhor, o Espírito, Ele sendo o Espírito vivificante, Ele foi submisso. Lembre-se disso, irmão. Não existe autoridade, espiritualidade sem sujeição. Você não vai ver uma mulher espiritual se ela não é sujeita ao seu marido. Porque isso é um princípio de Deus, a sujeição. Você vê que Cristo, sendo Deus, Ele não teve essa usurpação. Ele chegou diante dos apóstolos e Ele foi o menor de todos os servos. Ele estava nos ensinando. E o ensinamento do Senhor Jesus é um ensinamento muito lindo. Porque Ele ensinava fazendo. Então nós não temos desculpa. Porque mesmo Ele tendo toda a sabedoria, Ele foi simples em nos ensinar. Então Ele vai lá no lava-pés, pega aquela toalha e vai lavar os pés dos discípulos. É como se Ele estivesse ensinando uma criancinha, né? Irmãos, eu estou fazendo isso para que vocês saibam que vocês devem lavar os pés uns dos outros.
Nossa, mas como é difícil. Como é difícil nós lavarmos os pés uns dos outros. Como é difícil nós nos submetermos à autoridade de Cristo, a nós nos submetermos à igreja e às mulheres aos seus maridos. Por isso a facilidade de se submeter a outras pessoas, irmão. Isso é algo que vem na nossa natureza corrompida. Algo que vem dentro da nossa natureza caída. Da mulher não querer ter autoridade sobre ela. Mas Cristo é a autoridade da igreja. E se a mulher não se submete ao marido, de modo nenhum, irmão, ela se submete a Cristo. Porque Cristo é o cabeça do varão e o varão é o cabeça da mulher. Então a espiritualidade está na sujeição. Sabe? Os irmãos mais espirituais que nós conhecemos são os irmãos que mais se submetem. Eu lembro-me que conheci irmãos muito valorosos, que já partiram e alguns estão conosco ainda, mas eles conversando com os irmãos, você dizia que ele era o irmão mais simples naquela situação. Porque é aquele irmão que só falava se fosse instigado para falar. Se você não mexesse com ele, ele parecia uma planta. Você botava ele ali, daqui 2 horas você olhava, o irmão estava ali ainda. Se você desse comida, ele comia. Se você não desse, ele também não comia. Eram irmãos que foram ganhados pelo Espírito Santo de Deus, transformados e lapidados em pedras preciosas. Irmãos sujeitos. E veja, irmãos, muitas vezes nós não queremos nos submeter aos irmãos, nós não queremos nos submeter a Cristo. Por causa de quê? Por causa dessa patologia que foi colocada dentro do nosso coração por causa da sociedade em que vivemos hoje. E não pense, o Israel, ele é machista. Não. Nem machista, nem feminista. Nós somos bíblicos. Bíblicos. E nós temos uma regra de conduta e de fé, que é a palavra de Deus. E por ela, nós nos movemos. Nós não nos movemos pelo que nós achamos que a Bíblia diz, mas nós nos movemos pelas realidades que temos encontrado na palavra de Deus. Muitos deturpam a palavra de Deus, para que de alguma forma eles atraiam para si uma autoridade que não é deles, porque a autoridade na igreja é Cristo. Veja, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem um cabeça, a igreja tem uma autoridade, a igreja tem um dono, e esse dono é Cristo. Por isso que se você vai em alguma igreja que não é a igreja de Cristo, você está indo em alguma loucura. É tão difícil hoje a realidade que vivemos. Você encontra lugares de reunião onde tem a foto do camarada lá assim. E nós que temos vários conhecidos, nós vemos essa frase ser repetida dia após dia. Vamos lá na minha igreja. Nossa, mas como é que eu vou na sua? Quero ficar longe da sua igreja. Porque existe só uma igreja. A igreja do Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor é possessivo com a sua igreja. Assim como o marido cuida da mulher, zela pela mulher, assim o Senhor cuida da sua igreja. Assim o Senhor zela pela sua igreja. E o Senhor zela pela autoridade. E o marido é a autoridade na mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso é um mistério. E hoje Satanás tem deturpado essa realidade. Quanto mais as mulheres deixam de ser submissas aos maridos, mais a cristandade deixa de ser submissa a Cristo. Quanto mais os irmãos estão aprendendo coisas que não estão nas Escrituras, mais as mulheres deixam de ser submissas aos maridos, e mais elas estão longe de praticar a verdade e de crescer e de se encher no Espírito. Amém? Porque é difícil, irmão. É uma patologia que nós precisamos reconhecer.
Você reconhece que você não é em tudo submisso ao seu marido? Marido, você reconhece que você ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Será que você ama a sua esposa a um ponto de se entregar por ela? Agora, irmãos, nós temos homens, o exemplo de Cristo. Cristo, ele nos amou primeiro. Cristo, ele deu tudo o que ele tinha pela sua esposa. Ele deu a sua vida para apresentar essa esposa sem mácula nem ruga, lavando ela pela palavra. Foi isso que o Senhor fez. E é isso que nós, maridos, devemos fazer pelas nossas esposas. Tinha um irmão que dizia, né, Marcelo? Você tem a esposa que você merece. E mulher, você tem o marido também que você merece. Mas quando o marido e a mulher, eles começam a se encher do Espírito, a reconhecer as realidades espirituais que eles têm em Cristo, a reconhecer a igreja, eles vão crescendo espiritualmente. Então, realmente, eles vão se tornando homens e mulheres espirituais, e a sujeição vai chegando. Então, veja, trocando em miúdos, se não somos sujeitos, não somos espirituais. Você pode saber a Bíblia de cor? Pode. Pode ser o melhor teólogo do mundo? Pode, irmão. Você pode conhecer todos os mistérios? Pode, sem realidade. O que você fala são palavras mortas. Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo nos deu o exemplo. E Ele era o nosso mestre. E Ele ensinava com amor. Então você pode saber tudo, mas não ser nada. Precisamos voltar à Escritura, irmão, e ver que realmente Paulo está tratando desse problema. Ele começa a falar, ele vai falar que as mulheres devem ser submissas, vai falar dos maridos, vai falar dos filhos, vai falar de servos, vai falar de senhores, mas ele começa aqui agora pela prioridade que ele precisa dar. É como se você precisasse resolver vários problemas. Então você começa pelo problema central. E ele diz, as mulheres devem ser sujeitas aos maridos. E não só aos maridos, veja, existe uma palavra aqui muito interessante, aos seus próprios maridos. Um irmão chinês dizia que as mulheres elas se submetem aos maridos de todo mundo, menos ao dela. Porque é mais fácil se submeter aos maridos dos outros. Não é? Mas é uma patologia que nós precisamos, irmãos, consertar. Sabe por quê? Porque nós vamos apresentar a graça, a grandiosidade da igreja através dos nossos casamentos. Então, quando o mundo vê um casamento segundo as Escrituras, eles vão prestar atenção em você. Por isso que nós somos a luz do mundo. Você e eu estamos refletindo as responsabilidades de Cristo e a igreja no nosso casamento. Nós estamos trazendo a realidade de Cristo e da igreja para a humanidade através dos nossos casamentos. Então, quando alguém olhar para o nosso casamento, eles vão poder dizer, aí há um irmão que ama sua esposa, que se entregou por ela, que se preocupa com a vida espiritual da sua esposa. Nossa, irmão, é uma patologia tão grande, porque muitos irmãos que são muito profundos nas Escrituras, quando você vai conversar com as suas esposas são criancinhas em Cristo. Você precisa dar leite novamente para que aquelas irmãs possam beber. Por quê? Porque os irmãos estão preocupados com os outros, estão deixando de lavar, de cuidar das suas esposas, apresentar elas para si mesmo, pura, sem mácula. Porque também é mais fácil nós ensinar os outros, é mais fácil pastorear os outros, é mais fácil aconselhar os outros. Eu vou chegar num ponto que você e eu
Você vai concordar comigo? Quer ver? É mais fácil nós orar com os outros. É mais fácil nós ler a Bíblia com outros. Mas com a nossa esposa, como é difícil nós chamarmos as nossas esposas para orar. Vamos orar aqui, é bom, comigo sobre esse assunto. Vamos ler esse livro, vamos ler as Escrituras, vamos fazer isso. Mas vamos cantar um louvor. Sempre que nós nos reunimos com alguns irmãos, nós falamos, vamos cantar um louvor? Vamos. E nós temos esse segredo. Paulo diz que nós vamos crescer em Cristo, nos tornar espirituais, nos encher do Espírito, cantando entre nós, cânticos espirituais, salmodiando. Nós precisamos ter essa prática familiar, irmão. Porque se nós não temos essa prática familiar, nós não vamos ter realidade espiritual no nosso lar. E, geralmente, quando nós ajudamos algum casal, dá vontade de perguntar, você ora? A gente não pergunta porque a gente sabe que as respostas são em 5 não, assim, um debaixo do outro. Você ora com a tua esposa? Não. Você lê a Bíblia com a sua esposa? Não. Você tem dado tempo com o Senhor, com a sua esposa? Não. Então, só são não. Mas, como é difícil. Nós que somos casados, digo isso porque para mim é difícil, irmão. Porque nós temos essa doença em nós que nós precisamos sarar. E essa doença é o pecado que habita em nós. Ele nos puxa para baixo e nós precisamos lutar. Por isso que Paulo diz que ele pega nos seus membros fazendo coisa que ele não queria, mas o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só o Senhor Jesus. E Ele é poderoso para estar nos livrando de todos esses maus. Amém? Porque Ele é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Ele é o cabeça, Ele é a autoridade. Cabeça diz respeito à autoridade. Salvador do corpo diz respeito ao amor eterno com que Ele nos amou. E quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós precisamos reconhecer essa autoridade, que foi delegada por Deus, não por homens. Isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver com a ceia, porque o Senhor é o cabeça da igreja. E se Ele não tomar conta das nossas vidas, a nossa vida vai de mal a pior. Os nossos filhos não vão enxergar realidades espirituais na nossa vida. Se a esposa não ser submissa ao marido, se o marido não amar a esposa como ao Senhor. Como é difícil. Como é prático. E como é simples a mudança. É algo tão simples, mas tão difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque mexe com o nosso orgulho. E lembre-se que o orgulho é um princípio do diabo, mas a humildade é um princípio de Deus. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. O manso e o humilde sempre andam juntos, mas o soberbo e o orgulhoso também. São 2 adjetivos que andam juntos. A pessoa soberba, ela é orgulhosa. A pessoa mansa, ela é humilde. Veja. E você alcança em Cristo Jesus essa mansidão. E é tão engraçado que nós temos tantos aspectos práticos para dar, mas sem tempo. Mas nós escutamos bastante isso. Nossa, minha mulher é uma arara. É tão brava que parece uma arara. Mas o Senhor é misericordioso, irmão. É? Nossa, meu marido, ele é um general dentro de casa. É, irmão. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, a aprendermos que essas coisas humanas nos demonstram as coisas espirituais. Essa patologia humana nos demonstra a patologia espiritual. Essa patologia nos demonstra o quanto a igreja não se submete a Cristo. Porque as mulheres não se submetem aos seus maridos. Isso é um mistério. E o Senhor se refere a Cristo e à igreja. Amém?
Vamos abrir a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. 1 Coríntios 11, 23. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Amém, irmãos? Mais uma oportunidade que o Senhor nos demonstra o seu amor. Quando nós olhamos para o pão e para o vinho, nós precisamos saber que o Senhor ele é propício a nós. Que o Senhor ele entregou tudo o que ele tinha por nós. Ele diz: Este é o meu corpo que é entregue por vós. Ele diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma aliança que o Senhor fez conosco. Não é algo, irmão, simples de se entender. O Senhor fez uma aliança com a sua igreja. Assim como nós que casamos, fizemos uma aliança com as nossas esposas, o Senhor fez uma aliança com a sua igreja. E Ele prometeu cuidar da sua igreja. Ele prometeu lavar ela com a palavra dele. Ele prometeu sustentar. Ele prometeu edificar. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Nós, seres humanos, falhamos com as nossas mulheres, mas Cristo nunca falha. Cristo, Ele é soberano, e Ele é fiel e verdadeiro. E Ele nos convida, todos nós, que confessamos que Ele veio em carne, Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos convida novamente a estarmos participando daquilo que Ele quer dar para a sua igreja. O que Ele quer dar para a sua igreja? Ele quer nos alimentar, Patrick. E o seu alimento é o seu próprio corpo e o seu sangue. Quando nós olharmos para esse sangue, nós temos que lembrar que houve um sacrifício feito de uma vez por todas, por todos os nossos pecados, que limpam todos os nossos pecados. O que nós precisamos ter em mente e nos examinar é se nós compreendemos o sacrifício do Senhor Jesus. Você compreende que o Senhor morreu por você e por mim? Você compreende que Ele vai te sustentar até o final da sua vida? Você compreende que o seu sangue perdoou todos os nossos pecados, inclusive aquele que nós vamos praticar ainda? Você entende que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada. Nem qualquer criatura que você possa imaginar. Imagina, é bem grande, isso não pode te separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que Cristo dá para a sua igreja. Essa é a segurança que Cristo dá para a sua igreja. E essa é a segurança que o marido precisa dar para a mulher. Veja, irmão, é interessante, né? Nós queremos ter autoridade sem dar segurança nenhuma. Nós queremos ter autoridade sem dar
o exemplo nenhum. Cristo é o nosso exemplo. Ele é o exemplo de tudo. Sabe, Patrick, a Patrícia precisa confiar em ti de uma certa maneira, que ela sabia assim, ó, eu vou deixar na mão do Patrick, porque não existe uma mão melhor para esse assunto, tá? Do que a mão do Patrick. Essa é a confiança que a mulher precisa ter no marido. Aí sim ela vai se submeter ao marido, porque ela confia no marido. Ela sabe que na mão do marido está em boas mãos. Assim como a igreja sabe, irmão, que nós estamos na mão de Deus agora. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos herança em Cristo. Somos filhos amados. Somos sua possessão. Somos sua poesia, como diz em Efésios capítulo 2. Nós somos guardados. E nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a segurança que nós temos em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos saber que a igreja precisa se submeter a Cristo, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus e a vida eterna. Ele nos dá essa segurança. Ele diz que nós não entraremos mais em condenação, mas passamos da morte para a vida. Olha que glória, irmão. Que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Porque, como o irmão leu a oração dele, ele ora ao Pai e diz, Pai, eu quero que onde eu esteja, que eles estejam comigo. Que glória, irmão. Que maravilha. Como nós precisamos nos submeter a Cristo, submeter às nossas vontades, crescer na graça e no conhecimento, nos submeter aos nossos maridos, dar testemunho do que é uma vida espiritual aqui nessa terra. Porque, irmão, o mundo, a cristandade, vai de mal a pior. Está tudo equivocado. Nós estamos remando contra a maré e contra o vento. Você já remou contra a maré e contra o vento? Contra a maré já é ruim, mas contra o vento é pior ainda. Nós estamos remando contra a maré e contra o vento dessas doutrinas destruidoras que nos jogam para trás, para fazer nós retroceder na fé. Mas nós temos Cristo. E Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E é isso que Ele quer, irmãos, deixar no nosso coração. Nós temos essa promessa. E essa aliança Ele fez conosco. E Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E essa aliança foi selada com o seu próprio sangue. E como não tinha ninguém maior, ou ninguém que pudesse fazer esse sacrifício, apenas Ele mesmo desceu do céu e tomou-nos para si. Hoje nós somos sua herança em Cristo Jesus. E que oração mais linda o irmão leu ali. Ele diz, Pai, eu quero que onde eu esteja, que eles estejam comigo. Essa é a vontade de Deus, irmão. Essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Isso precisa ganhar o nosso coração. Porque se você pensar, nós maridos que amamos as nossas esposas, nós queremos que elas estejam onde nós estivermos. Hoje eu estou sem minha esposa aqui porque ela está meio doente, mas eu queria que ela estivesse aqui. Mas é assim. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos ser teus filhos, amados por ti, sentir esse teu amor tão grande, Senhor. Esse teu amor que nos constrange, que nos mostra, Senhor, as nossas debilidades, porque entendemos que o Senhor tem nos lavado, Senhor, com a tua palavra. Nós te agradecemos, porque o Senhor não nos tem deixado enganar, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que realmente nós somos falhos contigo, não temos nos submetido à autoridade da tua palavra, à autoridade do nosso Cristo, que realmente, Senhor, não temos amado as nossas esposas como o Senhor amou a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa ajudar as esposas a se submeter aos maridos, Senhor, porque nós sabemos que precisamos dar testemunho do teu evangelho, Senhor, nesse mundo, e o mundo vai de mal a pior, Senhor. Então nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecemos as nossas fraquezas.
Queremos abençoar o pão, Senhor, e também esse cálice, reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia pelas nossas vidas e anunciando também, Senhor, a Tua morte, que o Senhor morreu por todos esses nossos pecados, por todas essas nossas debilidades, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque o castigo que nos traz a paz estava nos Seus ombros, Senhor. E pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Nós Te agradecemos, porque muitas vezes não entendemos, mas nos submetemos. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.